Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, onde vamos conversar um pouquinho sobre o aniversário de Jacareí, 362 anos, com a presença do professor e historiador Benedito Sérgio Lencioni e também do jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara Jacareí. Muito bem, obrigado pela presença de vocês. Professor, para começar, o senhor faz um trabalho, a sua referência em Jacareí em relação à história da cidade. Qual que é a importância da memória para um povo, para uma cidade, para um país, para uma nação? Um povo sem história, ele fica perdido no tempo, no espaço. Então, ele tem necessidade de conhecer a região onde ele mora, toda a história da cidade, da região, além de ter que conhecer a sua própria história, né? Nós, brasileiros, não nos preocupamos muito em conhecer a nossa história, a história de cada um. Então, a história oferece essa oportunidade da pessoa penetrar no tempo e resgatar aqueles fatos mais importantes para poder entender o presente. Ajuda o conhecimento assim, da história, desses processos, ajuda a gente a pensar um futuro melhor? Eu acredito que sim, em parte. Porque não há como você fazer uma previsão de futuro em razão de tantas alterações e mudanças que existem. Mas se pode corrigir ao longo do tempo, conhecendo algumas falhas que ocorreram anteriormente. Então é possível e é indispensável, até eu entendo, para o homem público, que ele conheça a história de onde ele está trabalhando. Então é muito importante para os moradores e para os dirigentes. Os moradores para conhecer a cidade, saber qual a origem dessa cidade. Ele mora, ele tem que saber. E para os dirigentes para conhecer, inclusive saber os acertos e os erros do passado, para tentar corrigir os erros, né, ou melhorar os êxitos. E nós, jacarenses, como é que o senhor vê? O senhor acha que a gente conhece a nossa história, conhece a história do nosso município? Não conhece muito. A minha preocupação quando passei a colaborar pela imprensa semanal, revelando as informações sobre Jacareí, o meu objetivo era exatamente esse, de aproximar do leitor as informações que ele não tinha e que ele não tem. Porque ninguém vai entender a história se ele não conhecer lá o passado. Então ele tem que ter uma noção cronológica de como a cidade foi se desenvolvendo para que ele possa entender esse processo e ele se colocar dentro desse processo. Até porque ele estando dentro do processo, ele terá como contribuir para que as coisas melhorem. Eu penso assim. Mas a grande maioria não tem conhecimento. Mas não é só o caso específico de Jacareí. É um problema já meio regional. Porque com a vinda de muitas pessoas de fora, hoje os municípios do Vale, a população, vamos dizer assim, mais tradicional é o mínimo do mínimo. A maior parte são pessoas que vieram moram há 10, há 15 ou 20 anos, mas não tem aquela transmissão oral que os pais faziam, os avós, daqueles fatos antigos. Então, a grande maioria não conhece a história. Isso eu sei porque, com a minha coluna semanal, eu tenho contato com as pessoas, diariamente quase, saindo, param, me perguntam, tal coisa que você publicou assim, assim. Mas eu noto um grande interesse. As pessoas não estão desligadas, ao contrário, elas não conhecem, mas têm interesse em conhecer. Tem uma frase do senhor, que eu não lembro se foi algum dos livros que o senhor escreveu, ou se foi alguma entrevista que o senhor deu, que o senhor disse que Jacareí está se transformando numa cidade sem face, que não tem tradições para se cultivar. Como se mudar isso? Tem que começar pelos jovens, pelas crianças? Como que se muda isso? Eu acho que muda-se contando a história, usando todos os recursos possíveis. Este é um dos melhores, né? Porque você tem a oportunidade de entrar na casa do telespectador, levar uma informação, levar notícias de uma forma viva, direta. A imprensa também. Mas outra porta são as escolas. Então nós precisaríamos ter uma formação dos professores que conhecessem a história da cidade para poder fazer com que o aluno se situe no tempo e no espaço. Eu estou fazendo um trabalho, um livro que eu pretendo publicar esse ano, que tem toda a história de Jacareí. E, paralelamente, eu estou fazendo um manual para o professor
de modo que ele possa utilizar os livros que já existem sobre Jacareí, meus e de outros, para que ele possa aproveitar isso na sala de aula. Então, é uma colaboração, agora do professor, né? Eu dei aula durante muitos anos, 30 anos no Estado, é uma contribuição para o professor, que muitas vezes eles me dizem assim, acontece que eu não sei os fatos da história, então não tem como transmitir aquilo que eu não sabe. Esse livro que eu estou fazendo é justamente o instrumental para o professor. Mas o grande fato é esse, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para transmitir os fatos da história de Jacareí. Jacareí é uma cidade histórica, antes de ser industrial, comercial e ter essa pujança de crescimento que tem, é uma cidade histórica. É dentro desse contexto de uma cidade histórica que nós temos que pensar Jacareí. E é uma história que corre risco de morrer por conta desse desinteresse das crianças, por exemplo, nas escolas ou não? Eu não digo que tem a possibilidade de morrer, mas a possibilidade de melhorar. Entendeu? Esse conhecimento que falta, nós temos hoje em dia, condições de fazer com que essa história não só penetre nas escolas e penetre nos lares, como também penetre na consciência do jacariense. Isso é muito importante, ele saber que ele mora numa cidade histórica. Assim como vai, por exemplo, a Ouro Preto, que é uma cidade histórica, vai a São Luís do Paraitinga, que tem os prédios históricos, Jacareí tem uma história, que é uma história que precisa ser contada, precisa ser mostrada, e eu não acredito, portanto, que é uma história que morra, mas é uma história que precisa ser mais trabalhada. O senhor acha que a difusão dessas ideias, ela, de alguma maneira, elas colaboram para um certo orgulho de ser dessa cidade, de pertencer a essa história coletiva? Quais os benefícios que isso trazem para a vida atual, cotidiana das pessoas? Eu acho que é importante a pessoa sentir-se bem onde está. Não precisa sair daqui para sentir-se bem. Se ela conhece a história, ao caminhar por Jacareí, ela vai reviver aqueles episódios importantes da abolição, da República, da construção do mercado, de como foi feito o problema da água da cidade. Enfim, todas aquelas informações que estão no ar. Quem não conhece a história, caminha na cidade de uma forma. Quem conhece a história, caminha de forma diferente. Sente a cidade de forma diferente. Ele vai passar a entender qual é a grande dificuldade que nós temos, que é o trânsito, por exemplo. Por que a cidade tem esse trânsito ruim? Insolúvel, até agora. Porque ela tem uma geografia que não permite que se abram grandes avenidas. E as ruas são estreitas, porque quando a cidade surgiu, nasceu, ela nasceu primeiro com o homem a pé, montado no burrico, numa mula, a carroça. O carro, quando apareceu, era um ou outro que nós tínhamos aqui. Quem tinha carro era o médico. Existiam 2, 3 carros na cidade. Então a cidade comportava aquilo de uma maneira folgada. Diferentemente de São José dos Campos. São José dos Campos só se desenvolveu, só apareceu como cidade no tempo da rodovia Presidente Dutra. Então houve tempo de se planejar ruas mais largas, numa disposição geométrica melhor do que Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá, sem falar das cidades históricas, Bananal, Areias, etc., que tem uma configuração completamente colonial. Ela é colonial, ela não é da República para cá. Ela surgiu em 1600, 1700, então esse traçado urbano não condiz com o trânsito que nós temos. E qual que é a importância de se preservar os prédios históricos da cidade? Por exemplo, o centro de Jacareí hoje está muito modificado do que era antigamente. A gente tem um museu aí, que é um prédio histórico, mas como que se preserva esses prédios e para dar importância para essa história também? O importante é que esses prédios, que alguns pertenciam até ao Estado, passassem para o município, como nós fizemos com o museu, né? Com a estação ferroviária. Existem outros prédios, o prédio dos 4 cantos ali, que foi doado para ser um centro de infantil, sempre me foge o nome dele,
É um prédio que já foi mutilado porque a metade dele foi cortada por necessidade, não tinha como que não se fizesse isso também. Porque tinha necessidade de alargar, porque era um funil, ele afunilava, formava uma garganta ali nos 4 cantos. Então o prefeito, foi o tempo do Antônio Nunes, teve que cortar o prédio. O que podia ser feito é restaurar a parte cortada com o mesmo feitio da frente, da fachada. O prédio da cadeia é um prédio que deve ser pensado futuramente, cadeia antiga, da Dr. Lúcio Malta. Não é o prédio da Siqueira Campos. É um prédio também que deve ser preservado. A Igreja do Rosário podia ser melhor utilizada, podia ser um museu de arte sacra. Então, certos equipamentos urbanos que nós temos ainda, que são pouquíssimos, têm que ser preservados. Não se pode pensar em demolir, como foi o caso do ginásio Antônio Afonso, onde era em frente ao Grupão, né? Professor, Jacareí, não sei se seria correto eu dizer, mas Jacareí, ao longo desses seus 362 anos de história, foi uma cidade que sempre teve muito à frente na questão econômica, né? A gente vê os vários ciclos do desenvolvimento econômico passam por aqui, né? Desde os tropeiros, agora a industrialização, que é muito forte, uma característica da nossa região. E Jacareí sempre teve, né, uma cidade escravocrata e tal. O senhor acha a que se deve isso? A posição geográfica de Jacareí é privilegiada. Nós não somos privilegiados topograficamente, mas em termos de localização, nós estamos a meio caminho de São Paulo, perto, vamos dizer assim, do Rio, comparando com outros pontos do Brasil, próximo da Serra da Mantiqueira, né, Campo Jordão, que é um local aprazível, perto do litoral. Então, nós estamos numa situação muito privilegiada. Aliás, o Vale do Paraíba tem-se uma vida muito próxima de primeiro mundo, porque tem as facilidades todas, diferentes de outras partes do Brasil. Nós devemos o desenvolvimento de Jacareí a vários fatores. Um deles é essa localização. O outro, que é o principal, o Rio Paraíba, que é uma fonte. A fonte de água e a fonte de vida de toda a cidade do Vale do Paraíba é o Rio Paraíba. Portanto, você despoluir o rio, você melhorar as condições do rio, é vital. Né? Embora não se preste para transporte, como já se pensou uma época que tinha vaporzinho, ele que abastece a cidade, é a vida. A vida do vale é o rio. Isso é muito importante. A estrada de ferro teve o seu período áureo com o café. Nós não tivemos bem desenvolvido todos os ciclos. Por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar não foi desenvolvido na nossa região, em Jacareí, porque o uso da cana era mais especificamente para a aguardente. Né? Até a grafia antiga era água ardente. Realmente é água ardente, vem dessa palavra, água ardente. E é interessante que, numa das atas antigas, os vereadores estavam discutindo dar uma bonificação de desconto nos armazéns que não servisse aguardente. Eu achei muito interessante essa preocupação naquele tempo, 1860, por exemplo. Proibindo a por aí. Eles não proibiam. Só que aquele que vendia não tinha um benefício. Os que passaram a não vender mais tinham um desconto nos impostos. Então, aqui em Jacareí, nós tivemos, historicamente, muitas coisas avançadas. Inclusive, também a gente estava falando um pouquinho antes da gravação, muitas pessoas, personalidades mesmo, passaram por Jacareí nesse tempo. O senhor está fazendo até um livro, né? Nesse livro que eu estou fazendo, tem um episódio que eu levei mais de um mês redigindo. As minhas pesquisas têm uns 50 anos, né? Só a redação que é a data, que é exatamente as Atenas Paulistas. Por que Jacareí foi chamado de Atenas Paulistas? Então, ali eu conto de algumas figuras que nós tivemos em Jacareí, que são de renome internacional, na medicina, por exemplo. Entendeu? Berardinelli, Valdemar Berardinelli. Quem ouviu falar em Valdemar Berardinelli? Tem uma rua com o nome dele, uma rua inexpressiva, vamos dizer assim, porque é pequena. Luiz Pereira Barreto, que é outra rua próxima até da Valdemar Berardinelli. São nomes de uma projeção internacional grande, nacional, grande, moraram aqui em Jacareí.
Teve um que foi médico aqui em Jacareí, depois foi ser governador de Minas Gerais. E o Luiz Pereira Barreto, que era médico, e operou, inclusive, operava aqui na Santa Casa, o Luiz Pereira Barreto foi sócio da Antártica. Foi ele que introduziu a cerveja na Antártica. A Antártica foi criada só para gelo, só para produzir gelo. Ele que fez todo o levantamento das águas de Minas Gerais, que se transformaram em Poços de Caldas. Foi ele que fez todas as análises das águas. Morou aqui, foi médico aqui em Jacareí. Ninguém sabe. Então eu, por exemplo, tenho muito orgulho da minha terra. E fico terrivelmente contrariado quando eu escuto coisas que as pessoas não poderiam falar. Por isso que eu digo, nós moramos numa cidade histórica. E essa história é que me preocupa, que nós temos que preservar e temos que divulgar, para que as pessoas tenham orgulho de Jacareí, como você falou. Tenham orgulho de morar aqui. Tem os problemas? Tem. E onde não tem? Quem sabe Marte, Lua, porque em todos os lugares do mundo tem problemas. Até nos melhores lugares tem problema. E onde existir um ser humano, pode ter certeza, terá problema. Até que exista o último ser humano, haverá um problema. Tá joia. Esse é o programa TV Câmara Entrevista. Vamos agora para um breve intervalo. Estamos falando aqui dos 362 anos da história de Jacareí, com a presença do professor historiador Benedito Sérgio Lencioni. Até breve. Vamos fazer o próximo bloco. Muito bom. Se não tiver...